Olá, sou o professor William. Eu vou falar mais uma vez no campo da matemática sobre notação científica. Neste vídeo especificamente, nós não vamos falar sobre notação científica propriamente dita. Nós vamos trabalhar com as ferramentas que nós vamos usar na notação científica. Daqui uma semana eu estou postando outro vídeo para falar então especificamente de notação científica, que é uma forma de representar números muito grandes ou números muito pequenos. Então, nesta parte 1, nós vamos revisar as potências de base 10, que é o que a gente utiliza na notação científica. São ferramentas para que você possa se apropriar e depois fazer com tranquilidade a notação científica. Dez elevado a zero. Quando eu respondo uma potência de base 10, eu sempre começo respondendo com o número 1. E aí vem determinados números de zero. Esses números de zeros que você vai colocar junto com o número 1, ele é a quantidade que o seu expoente estiver mandando. Então, 10 elevado a zero, ele está dizendo que é para você não colocar nenhum zero. Portanto, 10 elevado a zero só vale 1. Pois qualquer número elevado a zero vale 1. 10 elevado a 1. Eu vou novamente responder começando com o algarismo 1. E depois eu vou colocar o número de zeros conforme o expoente estiver mandando. Então, aqui no caso, 1, 0. Portanto, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, mais uma vez, eu utilizo o número 1 mais a quantidade de zero que o meu expoente estiver mandando. Ele está mandando que coloque 2 zeros. Portanto, 10 elevado a 2, ou 10 elevado ao quadrado, é 100. 10 elevado a 3, eu devo colocar o número 1 e a quantidade de zeros que o meu expoente estiver mandando. 10 elevado a 4, a mesma coisa. E veja que conforme foi crescendo os expoentes, foi crescendo o número de zeros, porque o número vai ficando maior, porque o meu expoente é positivo. Agora vamos ver com o expoente negativo. A mesma coisa. Eu vou escrever o número 1 e colocar o número de zeros conforme o meu expoente estiver mandando. Só que agora, em vez de eu colocar o zero à direita, eu coloco o zero à esquerda. Então, quanto mais esse expoente aumentar no número absoluto, menor será o meu resultado. Portanto, aqui eu tenho o número 1 e 1, 0, porque o meu expoente está mandando colocar um zero. 10 elevado a 2, eu coloco 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3, eu coloco 1 e 3 zeros. E assim sucessivamente, quanto for o meu expoente. Perceba que o expoente positivo constitui um número cada vez maior, e o expoente negativo vai constituindo um número cada vez menor. Ou seja, com o positivo, eu ando para a direita, com o negativo, eu ando para a esquerda. O expoente comanda para onde a vírgula vai. Se positivo, para frente. Se negativo, para trás. Observe essa situação. 1,35 vezes 10 elevado a zero. Então ele está pedindo que eu não mexa na vírgula, porque o meu expoente é zero. Ou seja, não ande em nenhuma casa. Portanto, a minha resposta aqui é 1,35. E é verdade, porque 10 elevado a zero é 1, e qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Olha essa outra situação. 2,42 vezes 10 elevado a 1. É positivo, então eu ando para a direita, eu ando para frente. Então, a minha vírgula vai andar uma casa, porque o meu expoente é 1. E eu fico com o número 24,2. Observe aqui que eu coloquei um ponto vermelho para indicar aonde a vírgula estava e para onde ela foi. Ela andou apenas uma casa porque o meu expoente é 1. Portanto, a minha resposta final é 24,2. Neste outro caso,
0,621 vezes 10 elevado a 2. Ele está pedindo que a minha vírgula ande 2 casas para frente. Então, observa, eu coloquei de novo o ponto vermelho, onde estava a minha vírgula, e andei 2 casas para pôr a vírgula atual, a vírgula do resultado. Portanto, o meu número será 62,1. Neste caso, 0,435 vezes 10 ao cubo. Ele está pedindo que a minha vírgula ande 3 casas. Eu vou andar 3 casas com a minha vírgula. Coloquei novamente o ponto vermelho, onde a minha vírgula estava, e andei 3 casas para dar a resposta. A resposta pode ser 435,0 ou apenas 435. Agora com o expoente negativo. Com o expoente positivo, vocês viram que a vírgula anda para a direita. Com o expoente negativo, a vírgula vai caminhar para trás. Ele está pedindo para que a minha vírgula caminhe para trás uma casa, porque o meu expoente é menos 1. Novamente, coloquei o ponto onde a vírgula estava e andei uma casa para trás. Então, o meu resultado final será 2,56. E aqui a mesma situação. Eu vou andar 2 casas para trás. Portanto, o meu resultado será 0,240. Mais um pouco de revisão. As propriedades e as regras. Multiplicação de potências de bases iguais. Vamos usar muito isso na notação científica. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Exemplo, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado. Eu conservo a base e somo os expoentes, porque somar parcelas é o mesmo que multiplicar. Então, eu vou ter 10 elevado a 5. Divisão de potências de base iguais. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Eu vou ter aqui 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1. Veja esse outro caso. 10 elevado à quarta sobre 10 elevado a menos 1. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. E menos com menos vai dar mais 1. Portanto, eu vou ter 10 elevado a 5. Apenas uma observação, que a divisão pode se apresentar na forma fracionária ou ela pode se apresentar com esses dois pontos. É a mesma coisa. Troca de potências. Outra coisa importante. Se eu aumento o expoente da potência, eu diminuo o número. Observe aqui, 23,2 vezes 10 ao cubo. E eu quero passar o mesmo número, só que a quarta potência. Eu aumentei o número de 3 para 4. Eu aumentei um algarismo. Eu diminuo a vírgula uma casa. Então passou a ser 2,32 vezes 10 a quarta. Se eu diminuo o expoente da potência, eu aumento o número. É o inverso. Eu tenho 23,2 vezes 10 ao cubo. E eu quero passar para 10 ao quadrado. Eu estou diminuindo uma unidade na potência, de 3 para 2. Então eu ando com a vírgula uma casa para frente, porque eu diminuí o expoente. Então fica 232 vezes 10 ao quadrado. Esses números, eles são iguais. Vamos ver operações com potências de base 10. Eu tenho no exemplo aqui 2,5 vezes 10 ao cubo, mais 1,5 vezes 10 ao cubo. Esse mais é um divisor de membros. Eu tenho um membro do lado esquerdo e um membro do lado direito. Como que eu ajo? Dos dois lados, quem é comum é 10 ao cubo. Eu coloco em ele evidência. E dentro do parênteses, eu faço a soma dos números 2,5 e 1,5. Portanto, eu tenho 4 vezes 10 ao cubo. 4 é proveniente de 2,5 mais 1,5. Observe aqui que eu não posso agir da mesma maneira do que o exemplo anterior. Então, eu estou a um passo atrás. Eu vou dar esse passo.
Eu vou fazer o exemplo que nós fizemos na tela anterior, que foi sobre a troca de potências. Observe que uma é 10 ao cubo, a outra é 10 à quarta. O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para o cubo. Observe que o número 3,5 vezes 10 à quarta, eu estou passando para 10 ao cubo. Eu diminuí uma unidade na potência. Então, eu aumento a vírgula uma casa no número. Portanto, ficou 3,35 vezes 10 ao cubo. E aí, eu cheguei no exemplo anterior. Eu coloco em evidência quem é comum dos dois lados e somo os elementos. 5 mais 35. Portanto, a minha resposta é 40 vezes 10 ao cubo. Neste caso, eu tenho 10 elevado a 1 e 10 elevado a 3. Eu escolho quem que eu quero passar. Eu escolhi que eu vou mandar todo mundo para o cubo. Portanto, o primeiro, 5,0 vezes 10 a primeira, eu estou passando para 10 ao cubo. Eu aumentei 2 casas no expoente. Eu diminuo, então, a vírgula 2 casas no número. Eu vou ter 0,05 mais 35. E é com esse valor que eu vou concluir o resultado. Portanto, eu fico com 35,05 vezes 10 ao cubo. Não deixe de rever as telas, de estudar novamente, até que você se aproprie. Na hora de fazer a notação científica, você vai fazer com tranquilidade. Se tiverem dúvidas, deixe-as nos comentários. Eu retornarei. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Esta é a parte 1 da notação científica. Não deixe de dar continuidade com a parte 2 de notação científica, que estará neste canal daqui a uma semana. Fique agora com uma sequência de questões como atividades de estudos. Obrigado e bom trabalho, sucesso nos estudos e na vida.